E hoje aqui então, neste último 3x3 de 2023, eu tenho um painel estreante. Eu vou já dar aqui as boas-vindas aos três. Começo, como sempre, pelas senhoras. Cristina Miranda, autora. Boa noite, Cristina. É um prazer enorme tê-la aqui no 3x3. Boa noite. Boa noite. Quero também dar as boas-vindas ao Alexandre Sousa, ele é criador de conteúdos de direita, youtuber. Alexandre está habituado aqui a estas andanças, mas é estreante no 3x3. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado pelo convite, Sérgio, é um gosto estar aqui. Obrigado também. E também Luís Freire, do movimento Defender Portugal, que Luís Freire ainda hoje esteve numa ação de protesto junto à Assembleia da República, isto a propósito das alterações ao símbolo nacional, um assunto que até falámos aqui por acaso no último programa 3x3. Novamente, Luís, eu estive lá a fazer a reportagem, encontramos agora aqui virtualmente. Luís, bem-vindo. Muito grato, Sérgio, boa noite a todos, é um prazer estar aqui convosco. Até lá. Sejam então muito bem-vindos, vamos ao último 3x3 de 2023. Então os nossos três convidados irão comentar três temas, como sempre, 3x3. Começamos pelo tema que tem chocado e deixado perplexos milhões de portugueses. Estou a falar das novas leis propostas pelo moribundo Partido Socialista sobre as casas de banho mistas e que inclui a alteração também dos nomes de crianças e jovens adolescentes, consoante o género que sintam, e também inclui consequentes penalizações da CPCJ aos pais que contrariarem a vontade dos seus filhos menores, imaturos, e que pode então até culminar com a perda da custódia das crianças e jovens. Eu considero que isto seja um crime hediondo que está a ser cometido no nosso país, principalmente aos pais das crianças portuguesas. No segundo tema, iremos abordar o caos no SNN, com urgências fechadas, outras lotadíssimas, incluindo macas a encher os corredores, horas de espera intermináveis e um ministro da Saúde que assobia para o lado e finge que nada se passa. E com os portugueses a sofrerem literalmente com este SNS arruinado, vêm ainda os cidadãos de outros países a receberem consultas e tratamentos privilegiados milionários, mais de 4 milhões, como sucedeu no caso das gêmeas brasileiras, passando à frente de milhares de portugueses que aguardam por tratamentos médicos. Um presidente que mentiu, um secretário de Estado, Lacerda Salles, que também mentiu, ou seja, impunidade, nepotismo, hipocrisia e sem vergonha continuam a imperar neste país, engolido pela corrupção. E por fim, fecharemos este 3x3 com um artista português avançado do sistema, que está a ficar muito preocupado com a subida do Chega e decidiu levantar a tampa do esgoto e vir debitar disparates. Vamos então a isto, está na hora de ouvir o nosso painel. Vamos ao tema 1. E começamos então com essa vergonhosa medida tomada pelo Partido Socialista, que apesar de estar demissionário do governo, vai aprovando e propondo leis aberratórias com gravidade extrema. Então, os socialistas apresentaram um projeto de lei que foi aprovado no Parlamento pelo PAN, Bloco de Esquerda e Partido Socialista, decorem estes nomes, e nesse projeto de lei as crianças a partir dos 6 anos, ouviram bem, vão poder escolher o seu nome e também a casa de banho que usam. E os rapazes, então, sendo assim, podem escolher nomes de meninas e as meninas nomes de rapazes e podem ir à casa de banho que bem quiserem e balneários também. Podem se vestir a rigor, portanto, vão também poder escolher o balneário onde querem. E as escolas vão ser obrigadas a cumprir isto sob pena de serem castigadas, desde os professores serem castigados, os próprios diretores e até os pais. E cito, a escola tem que fazer respeitar o direito da criança, é o argumento dado então pelo governo. Ou seja, é uma medida que está a deixar milhares de portugueses revoltados e que até culminou esta semana com a criação de uma petição contra esta medida, que já vai em mais de 30 mil assinaturas. E se a situação das casas de banho, então, é gravíssima, eu creio que mais aterrorizante ainda tem a ver com as consequências para os pais que se opuserem à vontade das crianças a partir dos 6 anos, porque podem até perder a custódia das mesmas. Ora, eu vou então aqui abrir o debate. Eu vou começar aqui pela Cristina. Cristina Miranda, como é que vê esta medida feita aqui à pressa pelo Partido Socialista?
em complacência com o Bloco de Esquerda e com o PAN, de fazer assim aqui, na hora da saída, deixar esta medida que pode penalizar pais, que dá a crianças que não têm maturidade suficiente a oportunidade e a possibilidade de mudarem de nomes, de irem para casas de banho misturados com adolescentes. A sua opinião, Cristina? A minha opinião é que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e esses partidos wokeistas estão novamente a fazer mais uma atrapalhada, mas esta vez uma atrapalhada que vai trazer consequências, no meu ponto de vista, graves para as crianças, até porque, repare, aos 6 anos uma criança não sabe o que é, o que quer ser, o que é que não quer ser. Ela está numa fase de muita imaginação. Se lhe começarmos a dizer que ela pode ser tudo aquilo que ela quiser e ela gostar de unicórnios, ela vai dizer que é um unicórnio, quer dizer, não faz sentido nenhum. Por outro lado, as casas de banho mistas vão provocar mal-estar nas crianças, porque se trata de respeitar a intimidade de cada um, eu quero saber onde é que a minha criança, se eu tiver uma filha ou um meu filho, onde é que ela vai ser respeitada se ele for junto com outros de outro sexo. E para além do mais, perdoem-me também aqui a minha perplexidade a ver isto tudo, estas pessoas dizem que as pessoas não têm sexo, têm género, e já vão em 100 e tal géneros. Mas, quando se trata de fazer casas de banho mistas, é curioso que só se fala em 2 sexos. Devia-se fazer casas de banho para todos esses géneros. Digo eu, não sei, quer dizer, eles estão à vontade, eles que defendem 70, 100 géneros diferentes, estão à vontade em ir para uma casa de banho só para 2 sexos. Não entendo nada disto. A mim faz-me muita confusão. O que acontece é que já há essa experiência lá fora. E já há resultados, e o que é mais do que óbvio que tinha que haver coisas negativas a partir daí. Por exemplo, no Reino Unido, eu estive a fazer uma pequena pesquisa, as raparigas faltam à escola porque têm, quando têm o período, porque não se sentem à vontade, ficam desconfortáveis a ir para casas de banho mistas. É dito também nesse estudo que 4 em cada 10 são vítimas de assédio. Na Califórnia, inclusivamente, há clínicas que, portanto, querem impor a criação de clínicas na própria escola para fazer a transição, isto sem o conhecimento dos pais. Portanto, contorna-se essa situação. Os pais não querem, então as escolas fazem as suas próprias clínicas e então as crianças podem fazer a sua transição das escolas. Isto é tudo um absurdo. Isto não faz sentido nenhum. Vai abrir espaço para oportunistas, vai criar situações, porque nós já sabemos que, sim, há pessoas que de facto têm problemas pronto, com o sexo com o qual nasceram, muito bem, têm que ser acompanhadas, sim senhora, mas nós não podemos, para incluir outros, excluir. Ou seja, nós queremos incluir, sim senhora, então por que não? Já temos casas de banho para senhoras, temos para homens, por que não para outros? Criar outra categoria. Isto é a minha opinião. Agora, estar aqui a tentar, à força, incluir, mas ao mesmo tempo que estão a incluir uns, estão a excluir outros, porque, como eu acabei de dizer, no Reino Unido já existe essa experiência. E as meninas, pais a dizerem que as meninas, algumas, evitam de ir à casa de banho. Chegam a casa aflitas, não conseguem ir à casa de banho na escola, precisamente por causa desta situação. Portanto, para mim, isto é mais do mesmo. Está-se a fazer tudo ao contrário, é o wokeismo. Nós temos que ensinar na escola a respeitar as diferenças, a respeitar os outros, a aceitá-los como eles são.
Ponto. Agora, voltar, regredir. Casas de banho que eram mistas, passaram a ser separadas e agora anda-se aqui a voltar a juntar tudo. Não estou de acordo de todo e acho que isto vai ser outra má experiência e em vez de estar a tentar implementar coisas novas e tentarmos ser progressistas, que isto não é progressismo nenhum, devíamos botar os olhos naqueles que já estão a implementar estas medidas e ver os resultados. Era melhor. Mas não, nós gostamos muito de fazer muitas experiências e depois o que vier vem e as consequências, como não são para eles, são para os filhos dos outros, então pronto, fica como fica. Exatamente. Passo aqui para o Luís. Luís, antes de fazer só aqui a questão, lembro que também está em causa aqui a questão de que se uma criança, e vou aqui citar até, este é um documento de uma associação que veio alertar, que se uma criança, independentemente da idade, chegar então a casa e afirmar que é do sexo oposto e for questionada pelos pais, no dia seguinte a criança pode comunicar isso ao responsável LGBT da escola e o diretor da escola acionará o artigo 91 que prevê que essa criança seja imediatamente retirada à família. Esse artigo 91 estabelece então que a escola tem esse poder de tomar medidas adequadas para supostamente proteger a criança dos pais que não aceitam, então, a diferença. E depois, enquanto não for possível a intervenção do tribunal, as autoridades retiram, então, a criança ou o jovem que supostamente está em perigo dos próprios pais que querem questioná-lo e querem conversar, etc., e asseguram, então, que um local de acolhimento para as crianças e adolescentes. E qualquer membro da comunidade educativa tem que comunicar esse facto, então, pode fazer queixas e comunicar à direção, comunicar às entidades devidas o cumprimento desse artigo 91, ou seja, podemos voltar àquele típico tempo da censura em que uns faziam queixa dos outros e tal, o lápis azul, etc. Como é que vês este estado em que está a chegar o nosso país, com o PS à pressa a fazer estas leis que retiram poder aos pais, Luís? Bom, é assim, uma pessoa perante estas situações, estas medidas destes senhores, fica um bocado sem saber o que há de dizer. Mais importa tentar perceber o porquê que estão a fazer isto, tendo em conta que isto, para qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa muito culta, nem tudo mais, percebe que isto é contra a natura e tem uma série de contraprocedências no confere à parte social, na perturbação, no envolvimento do seio escolar e familiar. Isto vai criar aqui uma série de situações para as quais o Estado não está minimamente preparado. Começando pelas IPCJs, onde é que estão as técnicas em quantidade para, em tempo útil, acudirem, entre aspas, a estas situações e darem o melhor caminho segundo a legislação. As casas de acolhimento, portanto, tudo o que está por trás desta medida para suportar a própria medida. Portanto, que eu saiba, que eu tenha conhecimento, não houve reforço destes meios para mitigar o que vai acontecer com esta medida, ou seja, para dar andamento à legislação em vigor. Depois, em termos sociais, a própria escola, a comunidade escolar, os professores, os auxiliares, todas as pessoas que trabalham nas escolas, que estão mais que saturadas de tudo o que se tem vindo a passar nos últimos anos e que lhes vai ao bolso e à carteira, portanto, mais esta perturbação a nível profissional, portanto, os professores a terem que se preocupar com situações pontuais daquele ou de outro aluno, mais os pais que vão à escola, aqueles que vão muito ou poucos, mas vão, há de haver pais que vão à escola buscar, fazer perguntas, questionar e dizerem que não querem, não aceitam estes medidas, por muito poucos que sejam, isto vai criar perturbação no seio escolar e no seio familiar. Portanto, vai haver pessoas que vão ficar apavoradas porque têm medo de tudo e todos, não é? Portanto, vão fazer tudo para agradar aos meninos, para se portarem bem, vão dar-lhes o esquadro, que é, olha, querido, na escola faz o que queres, mas olha, já sabes, quando chegares a casa, tens de portar como menino ou como menina, ok? Mas pronto, para não ter problemas, porque têm medo de tudo e vão entrar nesta narrativa que é completamente contraproducente
no que confere à sanidade com que as crianças devem ser educadas, conduzidas e encaminhadas para o resto da vida. Portanto, isto vai criar já um distúrbio a nível psicológico muito grande na nossa sociedade, e estamos a falar já de 2 gerações completas, em que estão completamente desfragmentadas. Eu neste momento só tenho um conselho: parem e vão todos para a tropa, que é para depois, quando vierem da tropa, terem bom senso para debitar medidas e soluções para o país, porque nós, por este caminho, vamos ser muito poucos aqueles que vão resistir, porque isto vai-se partir tudo. Agora, eu não sei até que ponto é que esta medida vai avante, porque estamos numa fase de transição. Já foi aprovada, só falta é o Presidente promulgar. Estamos numa fase de transição, o Sr. Presidente está encostado às cordas, vamos tentar apelar e rezar a todos os santinhos para que o Sr. Presidente tenha juízo em não aprovar esta eu não sei o que é de chamar a isto, porque isto, eu sou pai, avô. Mas confias no Presidente que promulgou os 15 estados de emergência inconstitucionais, que nos violou os direitos mais elementares, que mentiu agora nesta promiscuidade? É o tema que vamos conseguir confiar. Do Sr. Presidente, a partir do momento em que, perante uma situação pandémica, ocorreu aquilo que todos sabem, perante os factos que estão agora a vir a público sobre uma decisão tomada por ele de interferir num assunto que ele, enquanto Presidente de pessoa, que eu considerava com alguma inteligência, percebesse que mais tarde ou mais cedo isto se vinha a saber, e que era uma vergonha, sim. Deste senhor, a partir deste momento, eu espero tudo. Eu espero tudo. Isto está tudo em aberto, como sabes, e como sabem, eu estive hoje na Assembleia da República, as coisas lá dentro estão muito quentes, estão a fervilhar. O que eu senti hoje na Assembleia da República foi algo que nunca tinha sentido anteriormente. As coisas estão muito quentes, as pessoas estão com o semblante muito fechado, mostra ali muito desespero, não sabem o que vão fazer. Portanto, é assim, nós estamos num momento em que muita coisa pode acontecer, ou a montanha para ir no rato. Agora, tudo depende de como é que, efetivamente, nós, os poucos que ainda fazemos alguma coisa, pressionamos quem de direito. Porque isto está por um fio. Portanto, eu não, assim, estou preocupado, estou indignado com muita coisa, como é lógico, mas eu não acredito que isto vá avante. Não acredito. Acho que as pessoas estamos a experimentar, e acho que o povo português, acho que, como é que eu vou dizer isto sem ferir suscetibilidade? Acho que exageraram na forma como pensavam que o povo português podia suportar e reagir a determinadas coisas. Portanto, carregam tudo, abaixam, ajoelham, mas há um momento em que há qualquer coisa sempre que estão a esticar a corda dos portugueses. Já mexeram no brasão, já acordaram muita gente que está indignada. Porque estão a esticar a corda. Estão a esticar a corda. E esta situação das crianças vai ser o limite. Porque, assim, as crianças, quer não... os pais, quando se mexe com os filhos... Avós, isto começa a criar a tal perturbação, e essa perturbação é dinâmica, e é uma bola de neve, e isto depois começa a haver confusões nas escolas, e isto vai abaixo. É a sensação que eu tenho. Agora, não deixo de mostrar indignação, porque é uma loucura completa, perderem tempo com uma coisa destas, com tanta coisa para fazer, mais importante, nomeadamente serviços de saúde, os conteúdos programáticos, uma série de coisas importantes para fazer, a justiça, que está completamente empurrada, e depois perdem tempo e dinheiro, não é? Porque estão a gastar dinheiro, estão a gastar luz, estão a gastar recursos, com coisas, por amor de Deus. Por amor de Deus. Sim. Vou aqui passar para o Alexandre. Alexandre, de facto, este é um ponto importante, porque estão a esticar a corda e agora mexem com pais, mexem com filhos, e há muitos pais que já se sentem enganados com o que aconteceu na pandemia, com as máscaras nos seus filhos, com a própria vacinação, e que agora se veem outra vez a ser atacados no que é o mais precioso.
Portanto, isto é um ponto importante. Mas eu também eu queria questionar, porque aparentemente, então, o que preocupa o PS não é isto que o Luís falou, e também a própria taxa de insucesso escolar dos nossos jovens e crianças, que esta semana foi notícia. Então, a preocupação deles é, à pressa, retirar poderes aos pais, destruir a família tradicional, confundir a cabeça de crianças e jovens, dar força ao lobby LGBT. A tua opinião sobre todo este assunto, que de facto é surreal? Eu pegando um bocadinho no que o Luís disse, eu tendencialmente sou um bocadinho mais pessimista do que o Luís, infelizmente. Eu acredito que a medida irá para a frente. Acredito que além da medida ir para a frente, que mesmo que haja uma espécie de não digo revolução, porque também não acredito nesse tipo de coisas em Portugal, mas alguma irritação mais vincada, porque é uma medida diferente daquilo que tem sido implementado. Mas também convém relembrar, por outro lado, que isto é a reciclagem de um projeto de lei que foi apresentado em 2019. Portanto, isto não é uma coisa propriamente nova, ainda que tenha sido feito em cima do joelho. Agora, do ponto de vista do que é a medida, bom, a medida, nós tendencialmente estamos muito virados para aquele lado do ponto de vista da América. Já importámos o Halloween, importamos outro tipo de coisas. Isso tem razões culturais de ser, que não vale a pena aprofundar aqui. Mas ainda que tendemos a importar certo tipo de coisas que não interessam dos Estados Unidos, porque isto é muito mais aceso, esta guerra cultural é muito mais acesa nos Estados Unidos. A verdade é que nós temos tendência a importar este tipo de coisas e, convenhamos, Portugal é um país de esquerda. Gosto só não é uma coisa que eu gosto de dizer, não é uma coisa que eu diga feliz de todo, mas Portugal é um país de esquerda. É tanto de esquerda que nós somos o único país na Europa que sentamos o PSD, portanto um Partido Social Democrata, à direita. Nós somos o único país na Europa que faz isso no Parlamento Europeu. Todos os PSDs desta vida, portanto, os partidos sociais-democratas desta vida, estão sentados à esquerda. Portanto, nós somos tão de esquerda que a nossa direita é centro-esquerda, certo? Sim. Portanto, do ponto de vista político, não me choca nada que esta medida avance, não me choca nada que tenha apoios do Bloco de Esquerda, do PAN, e pelo menos uma abstenção do PSD também não me chocaria se isso acontecesse. Eu não vi as votações, mas não me chocaria se isso acontecesse. Agora, convenhamos, isto é a negação da ciência. O sexo biológico foi aquilo que nós utilizámos para nos guiarmos socialmente e para criarmos alguns espaços de privacidade, que é mesmo assim, porque as senhoras têm mais necessidades de privacidade do que, por exemplo, nós. E, portanto, daí fazermos essa separação. Nós temos algumas vantagens biológicas do ponto de vista da performance desportiva, daí criarem-se desportos masculinos e femininos. E está tudo bem. As coisas funcionavam, não havia problema nenhum. Mas esta agenda é mundial. Agora, isto é negação da ciência, porque se olharmos para aquilo que é, por exemplo, a ideia no qual é baseada esta medida tem a ver com sentimentos que são completamente flutuantes, que numa criança ainda são mais, porque nós num tom de paródia costumamos dizer que as pessoas quando estão mais flutuantes estão na puberdade, certo? E isso tem uma razão de ser. Portanto, do ponto de vista hormonal, os sentimentos mudam muito mais enquanto crianças do que propriamente enquanto adultos, flutuam muito mais. E, portanto, era o que a Cristina também estava a dizer há bocadinho. Se dermos tantas possibilidades às crianças e lhes dissermos, não, vocês podem ser tudo, a criança eventualmente veste-se de Batman e vai de Batman para a escola e nós vamos ter que coagir com isso, porque se não o fizermos, somos qualquer coisa fóbicos e eventualmente teremos um processo na justiça. Portanto, mais do que ter a noção do que representa esta medida, é saber de onde ela vem, as bases que ela tem, porque isto é uma agenda gigantesca e muito perversa. E é muito mais fácil, e isto obviamente já parto eu para aquela direita conspiracional que tanto gostam de afirmar, é muito mais fácil controlar alguém que não tem bases familiares, que não tem valores, que não tem crenças e que está única e exclusivamente à mercê de uma agenda. É muito mais facilmente controlável porque eventualmente agora é a questão do Médio Oriente, antes era a questão das vacinas, portanto há sempre uma questão nova. E o telejornal neste momento diz-nos o que devemos comer do ponto de vista ou seja, é mais moral quase sermos veganos do que comer carne, por exemplo. Diz-nos que é mais moral termos as vacinas em dia, sejam elas do Covid, sejam do que for. Diz-nos que é mais moral ser de esquerda do que é ser de direita. E, portanto, prendemos-nos na moralidade de pessoas imorais, o que não deixa de ser curioso só por si, parece-me a mim.
Sim, sem dúvida, e tocaste aí em um ponto muito importante que tem a ver com a maturidade das crianças e dos adolescentes. Todos nós fomos adolescentes e sabemos bem como naquela altura não pensávamos sequer. Eu na adolescência fiz tantos disparates e lembrando agora nas coisas que pensava, não tinha nada a ver, e são agendas que levam e que incentivam essas crianças e jovens que não têm maturidade para se mudarem de sexo, para procederem, fazer o procedimento no próprio corpo, que as torna irreversivelmente estéreis para sempre. Não é por acaso, Sérgio, desculpa lá. Sim. Mas não é por acaso, não é por acaso que começam logo ali quase no berço. Não é por acaso. Porque é aí onde começam a moldar a personalidade da criança. Tem que ser, quanto mais cedo, melhor. Portanto, eles são esponjas. Quanto mais cedo pegarem neles, melhor para a agenda que eles querem implementar a nível global. Não é por acaso que vão buscá-los pequeninos. Erotização das crianças muito cedo, estas agendas, estes conteúdos, ainda vai tornar isto muito pior. Muito pior. Portanto, não é por acaso que os vão buscar de tenra idade. Sim. Como vemos notícias agora do ensino sexual a partir dos 3 anos, portanto, é cada vez mais cedo e bate certo de facto com o que disse. Fecho então este tema com as declarações de Jorge Sarmento Moraes. Ele é chefe do gabinete do ministro João Costa e cito: segundo ele, o papel das escolas é retirar as crianças à família para as fazer crescer em comunidade. Ora, Marx ficaria muito, muito orgulhoso. Ou seja, então, e para finalizar, concluindo, a última medida oficial dos socialistas, antes então agora de ficarem em gestão, foi retirar os filhos aos pais. Então agora pensem quem são os verdadeiros fascistas. Vamos para o nosso tema 2.